E aí, galerinha? No vídeo de hoje estamos aqui para fazer um mini curso de língua portuguesa, para que vocês, alunos, possam aprender de forma rápida e online. Nós somos estudantes da Universidade do Estado do Pará e fazemos parte do curso de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa, onde estamos a caminho de nos tornarmos professoras. Esse vídeo é uma das nossas avaliações para o estágio supervisionado da faculdade. Para o assunto de hoje, resolvemos trazer para vocês, alunos de sexto ano, o tema Significação das Palavras. Vocês sabem o que é a significação das palavras? Não? Então vem com a gente que a gente te ensina. O significado das palavras é estudado pela semântica, a parte da gramática que estuda os sentidos, os conceitos e a relação entre os sentidos dessas palavras. Entender que as palavras podem ter vários significados dependendo do contexto em que elas estão, ajuda a gente a ter uma boa comunicação, a saber se expressar e compreender melhor as nossas ideias. Essas relações podem ser entre sinonímia e antonímia, hiperonímia e oponímia, polissemia, monossemia, homonímia, paronímia, denotação e conotação. A sinonímia é a relação entre as palavras que possui significados semelhantes, ou seja, a gente pode substituir uma palavra pela outra sem perder o sentido. Por exemplo, feliz e alegre, frio e gelado, morrer e falecer. São palavras sinônimas, com sentidos parecidos. Já a antonímia é a relação entre palavras que possuem significados opostos, como triste, que o contrário é feliz, quente, que o contrário é frio, e viver, que o contrário é morrer. A hiperonímia são aquelas palavras com sentido mais amplos e abrangente, enquanto a hiponímia são palavras com sentido mais específicos dentro deste outro sentido mais abrangente. Por exemplo, a palavra fruta é hiperônimo das palavras banana, maçã e uva. Nesse caso, banana, maçã e uva são hipônimos dentro da palavra fruta. Assim como a palavra esporte é um hiperônimo que abrange várias palavras como futebol, basquete e vôlei. Nesse caso, as palavras futebol, basquete e vôlei são hipônimos de esporte. A polissemia acontece quando uma única palavra possui mais de um significado. Por exemplo, a palavra manga, que pode ser a fruta ou a manga de uma camisa. A palavra banco, que pode ser aquele que a gente senta ou banco de dinheiro. E a palavra tênis, que pode ser esporte de tênis de mesa ou calçado que usamos no pé. A monossemia é o contrário. Ela se refere a quando uma palavra possui somente um único significado. Exemplos de palavras monossêmicas são oxigênio, que é um elemento químico, o ar que nós respiramos, um estetoscópio, que é aquele instrumento que os médicos usam para ouvir nosso coração, e óculos, que é aquele objeto que usamos para enxergar melhor. Todas essas palavras têm somente um significado. Agora vamos falar sobre a homonímia, que é um termo que precisa de mais paciência para ser aprendido. A homonímia são as palavras que podem ter a mesma pronúncia ou até mesmo a mesma escrita, mas elas sempre vão ter significados diferentes. Elas podem ser perfeitas, ter a mesma pronúncia e a mesma escrita. Podem ser homófonas, ter a mesma pronúncia com escritas diferentes, ou também podem ser homógrafas, que têm a pronúncia diferente, mas a escrita é igual. Vamos dar uma olhada nos exemplos. A palavra colher, ela pode ser o substantivo colher, que é aquele utensílio que a gente usa para comer, ou pode ser o verbo colher. Eu vou colher a planta que plantei. A palavra gosto, que pode ser substantivo gosto, o gosto da comida estava ruim. Ou pode ser o verbo gosto. Eu gosto de chocolate.
A escrita é igual, porém a pronúncia é diferente. Então são palavras homógrafas. Outros exemplos. A palavra concerto com C e a palavra concerto com S. Elas têm a mesma pronúncia, mas elas são escritas de forma diferente. O concerto com C é aquele show ou apresentação de música. Agora, o concerto com S se refere ao reparo de alguma coisa que foi quebrada, como o concerto de uma bicicleta. Tem também a palavra nós com Z, que é um substantivo, e a palavra nós com S, que é um pronome. Eu, tu, nós, vós, ele, eles. Nesse caso, são palavras homófonas. Por fim, exemplos de homônimos perfeitos, como a palavra cedo, que pode ser o advérbio, como em cedo de manhã, ou pode ser a conjugação da primeira pessoa do verbo ceder. Eu cedo, tu cedes, ele cede. Tem a palavra leve também, que pode ser o substantivo que indica algo que não é pesado, ou pode ser uma conjugação do verbo levar. Leve seus documentos para a escola. Tem também a palavra morro, que pode ser aquelas montanhas pequenas, ou o derivado do verbo morrer, eu morro. Em relação à homonímia, existe a paronímia, que são as palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Um exemplo, a palavra comprimento, que é a extensão de alguma coisa. É parecida com a palavra cumprimento, que é aquela saudação que a gente faz com as pessoas. Assim como a palavra tráfego, que vem de tráfego de trânsito, quando o trânsito está interditado, que também é parecida com tráfico, aquela palavra que é muito conhecida no comércio de drogas, por exemplo. Tem também a palavra descrição, que vem do ato de descrever alguma coisa, parecida com a palavra discrição, que vem de ser alguém discreto ou reservado. Por fim, quando falamos de denotação e conotação, estamos falando de palavras que têm sentido literal ou sentido figurado. Na frase, a flor do jardim era linda, a palavra flor tem sentido literal e real, ou seja, sentido denotativo. Já na frase, a mulher era uma flor de pessoa, a palavra flor não tem sentido literal igual a flor de jardim, ela tem sentido figurado, podendo significar que a mulher é delicada e cheirosa como uma flor. Para saber se vocês aprenderam direitinho, nós deixaremos uma atividade para vocês anotarem e responderem em seus cadernos com a gente. Primeira questão. Escreva os sinônimos e os antônimos de cada palavra abaixo. Como nós vimos, sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado. Já antônimos são palavras diferentes que têm o sentido contrário. Um exemplo é a palavra feliz, que o sinônimo é alegre e o antônimo é triste. Na letra A temos a palavra certo, onde o sinônimo pode ser correto e o antônimo é errado. Na letra B temos a palavra bonito, onde o sinônimo pode ser lindo e o antônimo feio. Na letra C temos início, onde o sinônimo pode ser começo e o antônimo final. Se vocês deram exemplos semelhantes a esses, pode estar correto. Segunda questão. Nas frases a seguir, indique se as palavras sublinhadas são polissêmicas ou monossêmicas. Como nós vimos anteriormente, as palavras polissêmicas são palavras que têm mais de um significado, e as monossêmicas são palavras que têm apenas um significado. Aqui na letra A, temos a frase, a manga estava suja. A palavra sublinhada é manga. Essa palavra é polissêmica ou monossêmica? Anteriormente, foi usado o mesmo exemplo, manga.
A nossa colega falou que pode ser a manga fruta ou a manga da camisa, ou seja, ela tem 2 significados, então ela é polissêmica. Na letra B, temos a frase: o ônibus passou mais cedo. A palavra sublinhada é ônibus. Ônibus é uma palavra monossêmica ou polissêmica? Ela tem um sentido apenas ou mais de um sentido? Ela tem apenas um sentido, então ela é monossêmica. Na alternativa C, temos a frase: a menina gosta de tênis. A palavra sublinhada é tênis. Essa palavra tem um sentido ou mais de um sentido? Parando para pensar, tênis abrange mais de um significado, pois pode ser o esporte, tênis de mesa ou tênis calçado. Então, é uma palavra com mais de um significado. Sendo assim, ela é polissêmica. Na letra D, temos a frase: o óculos caiu no chão. A palavra sublinhada é óculos. Essa palavra, ela abrange mais de um significado? Não, então ela é uma palavra monossêmica. Terceira questão. Nas orações abaixo, classifique as palavras grifadas como conotativo ou denotativo. Letra A. A pedra era dura. Nessa frase, a palavra pedra, ela tem assim um sentido variado, ela tem um sentido figurado? Eu acho que não. Então, a pedra era dura, estava falando da pedra real, uma pedra que a gente encontra na rua, por exemplo. Então, ela tem sentido denotativo. Já na letra B, ela tem coração de pedra. O coração de pedra está se referindo a uma pedra real, uma pedra de verdade? Também não. Então, aqui já está sendo um sentido figurado da coisa. No caso, tem um sentido conotativo. Letra C. Os burros são mamíferos. Os burros aqui está se referindo ao burro animal. Então, logo, tem um sentido literal, sentido denotativo. Letra D. Aquele cara é muito burro. Aqui, a palavra burro já não está se referindo ao animal. A palavra burro está dando uma característica para aquele cara. Então, tem um sentido figurado da coisa, sendo o sentido conotativo. Quarta questão. Para cada hiperônimo abaixo, dê 3 exemplos de hipônimos. Exemplo disso, cores: vermelho, azul e amarelo. Na letra A, esporte, vocês poderiam muito bem também ter colocado futebol, vôlei, basquete, que também vai estar certo. Letra B, bebida, aqui eu coloquei para vocês água, cerveja, vinho. Na letra C, de animal, coloquei cobra, cavalo, sapo. Se vocês colocaram outros animais, também está correto. Quinta questão. Dê exemplos de palavras para cada homônimo. Letra A. Um homônimo homófono. Como a gente viu anteriormente, os homônimos homófonos são aqueles que têm o som parecido, a pronúncia parecida, mas têm escritas diferentes. Como exemplo, a gente pode ter a palavra cela com C, que é aquele quarto de uma prisão, e temos a palavra cela com S, que é aquele assento de couro que a gente usa para andar de cavalo. São 2 palavras com sons parecidos, mas com escrita diferente. Letra B. Homônimo homógrafo. Nesse caso, são palavras que têm a pronúncia diferente, mas têm a escrita igual. A gente pode falar a palavra jogo, que pode ser o jogo de futebol, o jogo de algum tipo de esporte, ou pode ser o verbo, vir do verbo jogar. Eu jogo, tu jogas, ele joga. A pronúncia é diferente. Um é jogo e o outro é jogo. Pronúncia diferente, mas com a escrita igual. E a letra C, um homônimo perfeito, onde a escrita tem que ser igual e a pronúncia também. Como exemplo, a gente pode usar a palavra rio.
que pode ser o rio, que é o curso da água, o rio Guamá, por exemplo, ou o rio do verbo rir. Eu rio, tu ris, ele ri, entre outros. São palavras escritas iguais e com pronúncias iguais. Essas foram as significações das palavras por meio do estudo da semântica. Esperamos que vocês tenham conseguido entender e que essa videoaula seja de ajuda para vocês em suas aulas de língua portuguesa. Estudem bastante e sejam bons alunos de português. Até a próxima! Tchau!